Páginas pouco acessadas na web traziam relatos da presença da chola nas casas de quem comprou as últimas cholitas e histórias de que elas eram indestrutíveis. Se você é trevoso, curte histórias de suspense, mistério e terror, fica por aqui que você encontrou o seu entretenimento. Eu sou Gisele Vomer. Hoje vou contar uma história de terror autoral. Aviso: esta história pode conter cenas de violência e sobrenatural. Se você é sensível a este conteúdo, já sabe o que fazer. Agora, se você gosta, acompanha essa história de hoje. Imperdível. La Cholita. Era suficiente. Clara estava convicta de que devia se livrar daquela boneca. Fez fogo na lareira, mesmo com o calor que estava naqueles dias, e usou a Cholita como acendedor. Naquela noite, dormiu tranquila. Estava livre da boneca. Havia sido fácil. Quando acordou na manhã seguinte e a Cholita estava acomodada na poltrona ao lado de sua cama, segurando seu bebezinho nos braços, e a tinta preta de seus olhos parecia enxergar até a alma de Clara. A mulher agarrou a boneca e teve uma ideia para livrar-se dela de vez. Assim como chegou a ela, deveria ir embora. Ponderou as consequências em sua mente por um instante. Faria isso. Não havia solução. Clara esperou um longo tempo por Samuel. Esperou que ele amparasse a mãe no luto pela morte do pai. Esperou que ele auxiliasse nos cuidados com a avó até que ela falecesse. Que ele ajudasse um irmão divorciado a tomar o rumo novamente na vida e a formar a irmã na faculdade. Mas a maior espera de todas foi ele tomar coragem de dizer para a mãe que desejava ter a própria vida. Foi surpresa para Clara o dia em que ela chegou do trabalho e Samuel estava arrumando suas coisas no apartamento dela. Ele tinha ido para ficar. Na sala já havia seus pertences, bem como na cozinha. E todas as suas roupas já estavam acondicionadas no grande armário embutido do quarto. A escova de dentes acomodada ao lado da dela no banheiro. O melhor de tudo era que Samuel estava feliz. Aquilo para ela havia sido como um presente atrasado de Natal. Sempre fora louca por aquele homem, desde que eles eram adolescentes. Porém, nunca houve espaço para Clara na vida dele, entre a sua família conturbada. Pode ser que ela o tenha pressionado. Pode ser que tenha o intimidado, dizendo que o deixaria, uma vez que os dois já estavam com 37 anos e ainda namoravam como adolescentes. Pode ser. Mas ela não estava certa de que havia sido assim. O importante era que, enfim, os dois estavam juntos de vez. Mas Clara ainda não estava satisfeita. E não estaria enquanto a sogra continuasse a ligar para sua casa todas as noites e gastar mais de meia hora com Samuel no telefone, enquanto ela não parasse de inventar as mais variadas doenças para obrigá-lo a sair correndo em várias horas do dia e da noite, principalmente nos finais de semana. Ainda que fosse vista com frequência andando pela cidade e fazendo compras, ela estava sempre doente. Ele estava ali, mas não estava. E quando ele realmente estava presente, ela chegava. A mãe dele reclamava desde a disposição dos móveis de Clara, até o tempero de sua comida e a forma como ela guardava a roupa do filho. Abria gavetas, inspecionava armários, passava o dedo nas superfícies para conferir o pó.
Clara não tinha recordação de uma única conversa amigável que tivesse ocorrido entre ela e a sogra, desde que Samuel decidira se mudar. Antes disso, também não. Samuel dizia que a mãe não tinha nada contra Clara, apenas tinha dificuldade em entender que os filhos cresceram. Mas para Clara, a sogra não aceitava não ser o centro das atenções, nem por alguns minutos. Era o tipo de mulher dominadora que tudo tinha que girar em torno dela e ninguém podia decidir nada sem consultar. Porém, com os outros filhos, não havia metade dos problemas que ela criava para Samuel. Com a nova vida repleta de incômodos e chateações, Clara entristeceu. Antes era dona do próprio nariz. Agora, a volta para casa havia virado um tormento diário. Amava Samuel, mas se era aquele o preço que deveria pagar para ficarem juntos, então era alto demais. Estava decidida a mandar Samuel voltar para casa com aquela velha, quando percebeu que ele também não estava satisfeito. Aquele cordão umbilical daria mais trabalho para ser cortado. Mas foi o próprio Samuel quem afiou a tesoura, propondo uma longa viagem ao Peru. Não era uma lua de mel, e sim uma aventura. A ideia que tiveram precisariam de gente para acompanhá-los. Quanto mais, melhor. Mas isso envolvia uma grana alta e disponibilidade de tempo. A maioria dos amigos não podia parar tudo e viajar para o exterior de repente, mesmo que fosse janeiro. No fim, somente Laura, melhor amiga de Clara, topou a aventura. O destino era Cusco, a antiga capital do Império Inca. Ficariam por lá alguns dias, conheceriam a cidade lendária e apreciariam a culinária local. Iriam a Machu Picchu, claro, mas queriam explorar uma área ainda mais misteriosa. Choquequirão, a outra Machu Picchu, um pouco mais longe, um pouco mais intensa, um pouco mais difícil de chegar, bem menos famosa e movimentada. Estavam em Cusco há 2 dias. Laura foi a única que sofreu do mal da montanha. Estava se acostumando à altitude quietinha no hotel, com sensações estranhas de tontura, náusea e pressão na cabeça. Os 3 se prepararam para isso, mas, no primeiro momento, Clara e Samuel se sentiram bem. Cusco parecia pertencer a outro planeta. A energia do local era completamente diferente de tudo que o casal vivenciou antes. Felizes, eles desfrutaram de cada segundo para apagar o estresse do início da vida a 2. Andavam tranquilamente pelas ruas da cidade histórica. Samuel tirava muitas fotos, enquanto Clara sentou-se em uma escada ao pé de um chafariz, na famosa Plaza de Armas. Enquanto Samuel foi fotografar a igreja, ela não percebeu quando foi que aquela criança sentou ao seu lado. Tampouco de onde veio, mas assustou-se com sua presença ali. A menina tinha a pele escura do povo inca, os cabelos negros escorridos e trajava roupas coloridas de lã de alpaca. Nas mãos, portava uma boneca de pano que mais parecia uma miniatura sua, se não fosse o bebê que trazia, costurado às vestes. A criança devia ter por volta de 10 anos. Falava um idioma estranho, possivelmente espanhol misturado com quechua, um dialeto local. Com certa dificuldade, Clara entendeu. Essa foi a última, a menina disse, estendendo a boneca. Não pretendo comprar. É para você. Um presente. Não consigo mais ficar com ela. Quando não conseguir também, dê a outra pessoa. Clara segurou a boneca nas mãos, sem saber exatamente o que dizer para a menina.
Olhou para o brinquedo somente por alguns instantes, e quando olhou para o seu lado novamente, não havia mais ninguém. Clara sentiu um calafrio. "Comprou uma boneca Tcholita, amor?" perguntou Samuel, animado. "Esse é o nome?" "Sim, antigamente era o brinquedo das crianças, por gerações. Por falta de dinheiro para comprar, a maior parte das famílias confeccionava. Hoje é mais usado como decoração. São famosas no mundo todo, a marca do artesanato peruano." "Melhor que guia turístico, estou impressionada." "Fiz o dever de casa", respondeu Samuel. Clara e Samuel voltaram ao hotel com a Tcholita. Laura estava bem, animada. Parecia ter espantado para longe o mal da montanha. Clara sentiu como se parte de sua audição a deixasse de repente, como se as pessoas estivessem falando e ela ouvindo um pouco mais de longe. E um som incômodo se fez presente bem no fundo dos seus ouvidos. Parecia que algum inseto havia pousado ali e insistido em bater as asas. Devia ser problemas com a altitude. Nem todos sentiam na chegada. Mas, para não estragar o passeio, não compartilhou com os demais. No outro dia, estavam em Machu Picchu. As mulheres ficaram impressionadas com cada coisa que o guia turístico dizia. Samuel não. Ele achava que aquilo era para turistas amadores e a aventura real seria nos próximos dias em Choquequirão, quando os três partiriam por conta própria, em uma caminhada de 3 dias só para chegar lá. Machu Picchu estava coberta pela neblina até o final da manhã. Parecia que a cidade perdida dos Incas flutuava nas nuvens. Assim que a neblina saiu, Clara parou no alto da montanha e se posicionou para a selfie perfeita. Lá embaixo, em meio à multidão, enxergou uma mulher de roupas coloridas, parecida com a menina do dia anterior. Virou o pescoço para ver a olho nu, mas não avistou mais. Ela não teria se incomodado com o fato, mas, quando andava por entre as ruínas, ouvindo a complexidade daquele sistema e a falta de explicação de como foi construído, teve a impressão de que a mulher caminhava próximo a ela. Por várias vezes, virou a cabeça para trás para procurá-la na multidão, mas não a viu. Laura perguntou ao guia uma curiosidade que havia lido na internet, sobre fantasmas na montanha levarem embora pessoas no caminho. "Verdade?" ele falou. "Eu não sou o único por aqui com medo, mas só acontece durante a noite. Por isso dormimos com um espelho embaixo do travesseiro, para proteção." Samuel riu. Não acreditava em nada daquilo. 2 dias depois, estavam os 3 de mochilas nas costas, comida e água para 7 dias, barraca, capas de chuva, sacos de dormir. 3 dias de caminhada, subindo até o pico do desfiladeiro Apurimac. O trio estava em harmonia com a natureza. Observaram condores e o clima era agradável para caminhar durante o dia e frio durante a noite. O som nos ouvidos de Clara intensificava assim que o sol se punha. Nas noites, era como se uma banda marcial tocasse uma melodia ritmada somente para ela. Mas havia outra preocupação. No segundo dia de caminhada, Clara desabafou. "Esta mulher está nos seguindo desde Machu Picchu." "Que mulher?" disse Samuel. "Uma chola, baixinha, gordinha, vestida com trajes peruanos." "Onde está ela, Clara?" "Estava logo ali atrás de nós, mas deve ter se escondido na mata. Toda vez que olho, ela se esconde. Deve ser tímida." Samuel riu. "Ou é o mal da montanha, ou as folhas de coca que estão te trazendo alucinações, amor. Não tem mulher nenhuma aqui. Não tem nem outros turistas. A montanha é só nós." Samuel gritou, esperando ouvir um eco, mas alguém gritou em resposta.
Talvez tenha mais gente por aí. Ele se corrigiu. Também a vi, disse Laura. O casal olhou para a amiga. Ontem e hoje, vi essa mulher caminhando atrás de nós. Bom, então, assim que vocês verem novamente, me avise, que eu vou perguntar para ela o que ela quer. Samuel falou rispidamente, encerrando o assunto. Já com o acampamento montado, quando foram preparar o jantar, Clara encontrou a boneca Tcholita na sua mochila. Samuel a repreendeu por carregar mais peso do que o estritamente necessário, mas Clara tinha a certeza de que não a colocou ali. Na noite, dentro da barraca, escondida no mato para não dar muito na vista, Laura e Clara dormiam de mãos dadas. O medo havia tomado conta da viagem das amigas. Clara ouviu o barulho de pauzinho se quebrando, como se fosse um passo. Abriu os olhos e enxergou um vulto projetado pela claridade do restante da fogueira. Raposa, amor, existem muitas aqui. Pode dormir tranquila. Clara não quis falar para não acordar a amiga, mas não era raposa nenhuma. Era o vulto de uma mulher segurando um bebê em seus braços. Por fim, Choquequirão impressionou apenas Samuel. As amigas só queriam voltar, não para Cusco, mas para casa. Enquanto Samuel se distraía em suas fotografias, Clara e Laura conversaram sobre o sonho que ambas tiveram na noite anterior. A Chola cantava uma canção em uma língua estranha e embalava um bebê. De repente, os tecidos brancos que envolviam a criança começam a ser tingidos de vermelho. Sangue escorria da Chola e pingava no bebê. Ela gritou e as amigas acordaram-se com aquele grito agudo vindo de algum lugar na mata. Por fim, a volta ao Brasil foi antecipada em 2 dias. Laura estava com ânsia de vômito desde que deixou Choquequirão. Consultou em Cusco, mas os médicos não encontraram nada. Clara ainda tinha as marteladas dentro dos ouvidos, mas parecia se acostumar a elas. Assim que chegaram, Samuel foi ver a mãe e levar as dezenas de presentes que havia trazido para ela. Laura foi para casa e Clara decidiu tomar um banho demorado. Pelo boxe vaporizado do chuveiro, enxergava o vulto de uma mulher. Apertou os olhos com força para ir embora. Ouviu o choro alto de um bebê e não viu mais nada. No dia seguinte, a sogra não ligou. Por milagre. Será que os dias longe haviam servido para pôr a velha em seu lugar? Clara não conseguia falar com Laura. Tentou durante o dia todo, mas foi quando estava saindo do trabalho que recebeu a ligação desesperada da mãe dela. Laura estava morta. Havia morrido engasgada, sozinha em casa. Clara entrou em estado de choque. Samuel cuidou dela, medicou. Levou ao velório de Laura, uma das cenas mais tristes que já haviam vivido. No dia seguinte, após a triste despedida da amiga, Clara e Samuel foram chamados na delegacia de polícia. Na autópsia realizada em Laura, foi encontrada uma bola de lã de alpaca em seu estômago. Como eles haviam viajado juntos, a polícia queria uma explicação de como o fato poderia ter acontecido. Acha que ela comeu? Perguntou Clara. De que outra maneira estaria em seu estômago? Respondeu o policial. Fiquei com minha amiga o tempo todo. Eu veria se ela engolisse um novelo, não? Percebendo que Clara estava alterada, o policial entregou seu cartão e pediu que entrassem em contato se lembrassem de qualquer coisa. Ah, só mais uma coisa. Laura estava dormindo com um espelho embaixo do travesseiro. Falou para a mãe sobre uma mulher que não a deixava em paz nem de noite. Vocês têm ideia do que ela falava? O casal apenas negou com a cabeça. Essa história está estranha. O próprio Samuel, que não acreditava em nada, disse isso para Clara. No dia seguinte, ele se queixou de pequenas batidas dentro dos ouvidos.
Clara contou que estava com aquilo desde que estiveram em Cusco, mas agora tinha ficado mais alto. O som era nítido e ritmado, e ela podia identificar. Assemelhava-se a uma máquina de costura. Naquela noite em que precisou de remédios para dormir por não acreditar na morte de Laura, Clara sonhou com a Chola, em um casebre, sentada frente a uma máquina de costurar, com dezenas de novelos coloridos, produzindo bonecas de pano. Acordou-se assustada. Desde que voltaram do Peru, não havia mais visto a Cholita. No abalo da morte de Laura e as circunstâncias misteriosas que a cercava, esqueceram-se completamente da mãe de Samuel. Fazia 4 dias que ela não ligava. Ele resolveu visitá-la. Na grande casa que agora ela habitava sozinha, estava tudo silencioso. Parecia tudo no seu lugar. Andou pela casa, silenciosa, sentindo um calafrio em cada passo. A mãe não estava na sala, na cozinha, nem mesmo no quarto. Ligou para o celular, mas não chamou, possivelmente sem bateria. Na casa, nem sinal da mãe. Samuel pensou na edícula que o irmão havia construído para passar um tempo, e agora a mãe usava para atulhar de coisas. Demorou a encontrar a chave. Assim que saiu para o quintal, sentiu um cheiro forte e teve certeza de que a mãe estava morta. Na edícula, ela se encontrava sentada, frente à sua antiga máquina de costura. O crânio afundado do lado esquerdo, sangue seco manchando a cabeça, pescoço, ombro e roupas. Todos os dedos da mão direita estavam costurados com um grosso fio de lã azul claro. Era lã de alpaca. Samuel sabia disso. Acomodada na máquina, frente ao corpo, estava a boneca Cholita. Foi na casa da sogra que Clara acendeu a lareira para queimar aquele objeto, depois que Samuel a entregou, não fazendo ideia de como a Cholita havia ido parar na casa da mãe. O casal tinha certeza de que as mortes que os rondavam nos últimos dias eram culpa dela, mas como poderiam explicar isso a alguém? Naquela noite, não dormiram. Mas Samuel enxergou uma mulher sentada no final do corredor, no apartamento de Clara. Estava costurando em uma máquina antiga. Era Chola, produzindo suas bonecas. Na manhã seguinte, quando encontrou a Cholita em seu quarto, Clara pegou a boneca e passou a analisar. Uma rústica etiqueta costurada nas roupas dizia: Cisa Munhecas. Na internet, Clara encontrou a informação. Gelou quando viu uma foto antiga de Cisa, a mulher que o seguia naqueles dias desde o Peru. Ela era uma grande artesã peruana. Tinha as bonecas mais lindas e cobiçadas de Cusco, produzidas artesanalmente, uma a uma. O negócio de Cisa era promissor, estava dando certo. Ela era mãe de um bebê e tinha 30 anos, quando o marido resolveu matá-la, a facadas, por razões desconhecidas. Cisa morreu sentada à máquina de costura. O bebê, em um cesto no chão, dormia tranquilamente, enquanto a mãe sangrava até a morte. Muitas Cholitas estavam prontas, aguardando para serem vendidas. Apesar de todos os indícios apontarem para o marido, a polícia nunca concluiu a investigação e ele nunca foi preso pelo crime e ainda tratou de vender todas as bonecas que Cisa deixou prontas. Páginas pouco acessadas na web traziam relatos da presença da Chola nas casas de quem comprou as últimas Cholitas e histórias de que elas eram indestrutíveis. A irmã de Cisa escreveu uma carta falando quanto ela era boa quando estava viva. Pediu perdão por não ter conseguido conter Cisa após sua morte. A carta ainda tinha um recado para quem possuísse as Cholitas. Pedia para as pessoas entenderem que Cisa morreu antes da hora. Deixou sonhos e planos pela metade. E que talvez por isso sua alma nunca encontraria paz.
A carta foi encontrada junto ao corpo da irmã. Quando Clara leu o significado do nome de Cisa, ficou gelada. Imortal, que sempre volta à vida. Cisa sofreu e agora estava disposta a fazer o mesmo com outras pessoas. Não iria embora. Clara teria que livrar-se da boneca para se salvar e salvar Samuel. Lembrou-se do que a criança lhe falou quando lhe entregou o objeto e ela, inocentemente, pegou. Foi assim que teve a ideia. Embrulhou a cholita, acomodou em uma linda caixa e doou para uma amiga, aspirante a digital influencer, fazer um sorteio no Instagram. Na última vez que acompanhou, já havia mais de 500 pessoas concorrendo. Assim que entregou a cholita, os sonhos foram embora e os sons no ouvido também. Sinto muito, ela disse à amiga. Quem ganhar pode dar a outra pessoa. A amiga não entendeu, mas pegou o pacote e ficou grata. La Cholita não era mais problema de Clara. Ela não achava certo o que havia feito. Mas, na verdade, estava apenas devolvendo a gentileza que o destino lhe presenteou. Não fez questão de acompanhar quem ganhou o sorteio e não via mais nenhum sinal da boneca e nem de sua criadora. Pelo sim ou pelo não, ela e Samuel passaram a dormir com espelhos embaixo dos travesseiros e combinaram que nunca mais trariam objetos de lugar nenhum. Essa história se encontra no meu livro De Janeiro a Janeiro, Histórias de Terror para o Ano Inteiro, que você pode adquirir exemplares físicos ou também fazer download na Amazon. Hoje a minha amiga Cholita compareceu aqui para me ajudar a contar esta história. Ela é autêntica, veio do Peru para mim, mas ela não é amaldiçoada, é muito querida. E hoje ela veio aqui porque ela foi a minha inspiração. Eu espero que vocês tenham gostado. Permaneçam por aí no nosso canal, que vai ter muitas novidades pelos próximos dias. Um abraço trevoso, até a próxima história. Tchau!